Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 11, o seguinte: o maior entre vocês deverá ser servo. Meu irmão, minha irmã, antigamente era muito comum na casa dos cristãos aquilo que chamávamos de caixinha de promessas. Nós lemos muitos versos das caixinhas de promessa. Aprendi muitos versículos de memória, ajudado por ela. Demorei um pouco mais de tempo para sabê-las de cor, ou seja, de coração, que é o que originalmente a expressão significa. A expressão saber de cor vem do francês, que significa aprender de coração. Além da memória, precisamos do coração para lidarmos com as Escrituras. Além da inteligência, precisamos envolver o afeto, a alma, aquela parte de nós que suspira. Além de decidir saber de memória, precisamos decidir que saberemos de coração. Além de acreditar, precisamos decidir viver. E aí, deixando as promessas de lado um pouco, só um pouco, pois elas nos são muito preciosas, que tal procurar identificar mais as virtudes que somos chamados a desenvolver? O Evangelho está cheio delas. Veja esta apresentada por Jesus quando diz: o maior de vocês deverá ser servo. Não se chega à condição de maior ou mesmo grande ou importante por acaso. Para chegar lá, as pessoas se esforçam e perseveram. E aí, tornam-se referência em algo, tornam-se proprietários de empresas, alcançam um mandato em cargo eletivo. E aí Jesus diz que devem agir como servos. Se alcançaram algo grande, devem atuar como pessoas pequenas e prontas a servir. Devem olhar para si mesmas e dizer: não estou aqui para satisfazer a mim mesmo, estou aqui para servir. Bem, não é o que se costuma ver. Normalmente a grandeza traz consigo outros sentimentos, não é verdade? O reino de Deus parece loucura. Ele está sempre indo em direção oposta, em outra direção. Ele questiona o fluxo da vida criado por nós mesmos. Ele questiona um modo de vida que tanto nos acostumamos e que nos parece fazer tanto sentido e ser tão lógico. No reino de Deus, temos o dever de servir, e quanto mais importante for alguém, significa que sua vida pode impactar muito mais pessoas e, portanto, mais ainda deve se esforçar para servir, para pensar nos outros, para ser humildes em lugar e sentir-se o dono do pedaço. Um servo é alguém atento aos outros e disponível para ajudar. Um servo não se ofende facilmente, ressentindo-se porque não lhe trataram como ele merecia. Um servo ambiciona fazer o melhor. A humildade e não a altivez, a simplicidade e não a presunção o caracterizam. O reino de Deus fala de sermos servos, servos por escolha, por decisão. Estejamos em posição de poder ou de fraqueza, o servo é alguém que decidiu entrar na escola do amor. No reino de Deus, somente quem escolhe amar, escolhe servir de verdade. Somente o amor nos faz servos segundo os critérios do reino de Deus, do Evangelho de Jesus. E há algo mais. Quando Jesus nos diz: o maior entre vocês deverá ser servo, não estava falando sobre como nós podemos ser um bom cristão ou bons cristãos, um bom evangélico ou bons evangélicos, não. Ele estava falando sobre como ser um ser humano de verdade. Para servir, mais que fé ou além de fé, é preciso coração. Um coração que sente e pensa inspirado por Jesus.
Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.